Olá, esse é o programa Academia em Debate, hoje falando a respeito do Antigo Testamento, a parte que compõe a primeira parte da Bíblia. A Bíblia é composta de duas partes, o Antigo Testamento e o Novo, e sempre as pessoas se perguntam a respeito do Antigo Testamento. Para falar a respeito do Antigo Testamento, está conosco o professor Dr. Daniel Santos. O professor Daniel Santos tem mestrado em Antigo Testamento pelo Covenant Theological Seminary, em St. Louis, nos Estados Unidos, e tem doutorado, um PhD em Antigo Testamento pelo Trinity International University, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Professor, bem-vindo. Obrigado. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Antes de passarmos à entrevista, vamos ver o que é que os nossos alunos pensam a respeito do Antigo Testamento. Veja aqui a nossa reportagem. Olá! Viemos até o campus da universidade para saber se os alunos do Mackenzie costumam ler a Bíblia e se eles sabem o que é o Velho Testamento. Você costuma ler a Bíblia? Não. E você sabe o que é o Velho Testamento? Mais ou menos, não sei direito. O que você acha que é? Não sei, escreveram há muito tempo atrás. Você costuma ler a Bíblia? Às vezes. E você sabe o que é o Velho Testamento? Cara, se eu te disser que não muito, eu sei que tem o novo, que houve uma reformulação aí de algumas coisas, mas exatamente dizer o que era o Velho Testamento, não vou saber te dizer. Você costuma ler a Bíblia? Não. Não. E você sabe o que é o Velho Testamento? Sei. O que é? Velho Testamento é a Bíblia judaica. Você costuma ler a Bíblia? Não. E você sabe o que é o Velho Testamento? O Velho Testamento é a Bíblia, a primeira, não é isso? Eu acho que é isso. Foi o primeiro texto da Bíblia. Você costuma ler a Bíblia? Não, faz muito tempo que eu não leio. E você sabe o que é o Velho Testamento? Não, não. Eu não sou muito ligado assim em religião, não. Você costuma ler a Bíblia? Não. E você sabe o que é o Velho Testamento? Não, mais ou menos, bem pouco. Faz uma ideia. Não, mais ou menos, bem pouco. Você costuma ler a Bíblia? Não. Só budismo. E você sabe o que é o Velho Testamento? Tem um pouco, assim, não muito. O que você acha que é? Conta sobre a criação dos homens, não é? Do Adão e Eva. Você costuma ler a Bíblia? Não. Você sabe o que é o Velho Testamento? Sim. O que é? As escrituras antes de Cristo vir para a Terra. E aí, professor? Pelo que nós vimos aqui, os alunos não conhecem muita coisa a respeito do Antigo Testamento. Como é que a gente faz com isso? É realmente uma pena, né? Olhando simplesmente pelo lado literário, o Velho Testamento é sim um grande legado literário, mesmo que a pessoa não tivesse nenhuma vontade de acreditar em nada daquilo. Só de abrir o espectro de conhecer novas literaturas, uma amostra de literatura de vários séculos, de várias culturas, já seria um grande benefício. O senhor tem um PhD nessa área, né? Sim, tem. Por que um doutorado em Antigo Testamento estuda? Estuda o quê? Geralmente estuda-se a formação de cada parte da Bíblia, a implicação de cada parte no seu contexto quando foi escrito, e como que isso pode ser de maneira coerente e lógica aplicada em várias gerações modernas, né? Mas qual seria a relevância de estudar um livro que tem pelo menos quantos anos? Todo o livro aí, mais de 1000 anos, né? Em partes compostas diferentes. É um livro que foi feito em várias etapas. Então, 1000 anos antes de Cristo, ele já estava começando o andamento. Pois é. E a pergunta que geralmente o pessoal faz, né? Qual a relevância ou o valor de estudar um livro tão antigo para uma cultura completamente diferente? Vivemos no Ocidente, fazem 3000 anos que esse livro foi escrito. Qual o valor? O valor, como eu disse, primeiro histórico. Qualquer pessoa, crente ou não, deveria utilizar e ler o Antigo Testamento, pelo menos por essa razão. Uhum. Há interesse do próprio texto bíblico, quando você olha a narrativa, desde muito cedo, os autores já preocupavam em ser relevantes, Augusto. Uhum. Por exemplo, você deve lembrar ocasiões quando o relato bíblico usa a expressão tal e tal coisa era assim até os dias de hoje. Essa é uma palavra-chave que mostra que quem estava escrevendo estava direcionando aquele escrito para alguém, que ao ler o texto olharia e, nossa, então é por isso que tal coisa acontece dessa e dessa maneira.
Essa é uma das razões, né, que eu vejo o interesse natural do autor bíblico, que era inspirado, né, pelo Deus de Israel, o nosso Deus, a escrever algo relevante, que tinha um contato direto com o leitor, que pela primeira vez leu aqueles textos. Você poderia dar um exemplo assim, doutor Daniel, um exemplo prático de como o Antigo Testamento é relevante para os dias de hoje, aqui para o Brasil? Existem muitas coisas. Por exemplo, o Velho Testamento é muito acusado de ser um texto extremamente machista, onde a mulher não tem vez. A gente ouve essa acusação. Essa acusação todo, né? Veja só, por exemplo, Salomão, o grande Salomão, no seu livro de Provérbios, ele, ao ilustrar a sabedoria divina, ele usou como metáfora a figura de uma mulher. Tendo no mundo antigo tantos rabinos, tantas pessoas famosas do sexo masculino, no contexto do mundo antigo, essa ideia de Salomão deve ter sido vista por muitos como uma brincadeira de muito mau gosto. Como é que ele, sendo um sábio, usaria a imagem de uma mulher como uma metáfora para ilustrar? E você deve saber disso, né? No livro de Provérbios aparece a ideia da mulher virtuosa, e a sabedoria que fala em Provérbios, ela fala como se fosse uma mulher. Então, desde então, você já percebe que o Velho Testamento, ao contrário de ser um texto extremamente machista, ele puxou aí a tendência em utilizar a imagem, a figura, né, do sexo feminino para compor metáforas importantes no texto sagrado. Mas de onde então viria essa ideia bem generalizada de que o Antigo Testamento ele é machista, ele reflete uma cultura patriarcal de domínio absoluto do homem sobre a mulher, que a mulher é tratada como menos do que o homem? De onde vem então essa ideia? Eu diria de duas fontes, basicamente. A primeira é uma leitura equivocada do Antigo Testamento, onde você olha aspectos isolados da vida pessoal de Abraão, da vida de outros patriarcas. E lembrando, Augustus, que é importante a gente ressaltar que quando você abre o texto da Bíblia, você não vai encontrar lá um modelo de família do jeito que Deus quer. Porque o modelo de família que Deus planejou, ele temporariamente entrou em colapso depois que o homem pecou. Então, dali para frente, você tem um exemplo de como não deveria ser. Poligamia. Exatamente. Todas essas coisas fazem parte de um período na Bíblia quando algo muito mais sério afetou a família e, por causa disso, Deus está mais preocupado em resgatar o elemento moral, que é o pecado, na vida do homem, restaurar a situação original, do que preocupar se ele tem uma ou duas mulheres. Então, essa questão do machismo, ela é vista também por esse lado. Olhando, né, um aspecto situacional. Uma outra coisa, uma outra fonte, sem dúvida, são os escritos rabínicos, que não são parte do Antigo Testamento. Há muita confusão. Eu dei aula no Mackenzie ano passado sobre questões judaicas e é interessante você observar isso. A confusão que há entre escritos judaicos, Pentateuco e coisas dessa natureza. Para muitas pessoas é tudo a mesma coisa. Muito bem. A grande pergunta que nós fazemos é como é que um livro tão antigo e que é acusado de machismo e de uma série de outras coisas que nós vamos ver aqui, ele entrou no cânon do livro religioso dos cristãos. Por que os cristãos aceitam um livro tão antigo e que tem tantas coisas depois que Jesus Cristo veio e os seus discípulos escreveram o chamado Novo Testamento? Mas nós veremos isso daqui a alguns instantes depois do nosso intervalo. Fique conosco.
Estamos de volta com o programa Academia em Debate, hoje com a presença do Dr. Daniel Santos, PhD em Antigo Testamento, para falar a respeito desta parte inicial da Bíblia, o Antigo Testamento, que foi escrito antes dos dias de Jesus Cristo. E a pergunta que nós queremos fazer agora, Dr. Daniel, é a seguinte: o Antigo Testamento, ele é acusado de ser um livro machista, patriarcal, de promover a discriminação da mulher e uma série de outras coisas. Por que é que os cristãos continuam a usar o Antigo Testamento como parte da Bíblia, do seu livro base, que acreditam como revelação de Deus, e tem, junto com o Antigo Testamento, o Novo Testamento, que foi escrito pelos discípulos de Jesus Cristo? Eu acho que o principal responsável nisso aí, e não tem como esconder isso, é a própria atuação de Jesus de Nazaré, quando ele caminha na Palestina nos seus dias, e ele começa em momentos importantes, como na crucificação, a falar sem mencionar. Ele cita algumas frases de homens e autores do Antigo Testamento, como o grande rei Davi. Então, ao fazer isso, o leitor, mais uma vez, mesmo que não tenha nenhum tipo de fé, mas que tenha o cuidado de ler todo o texto do Antigo e Novo Testamento, vai perceber que a vida de Cristo e os escritos do Novo Testamento, eles estão, pelo menos literariamente, conectados com o Novo. Isso sem falar na questão espiritual e na questão da interpretação, que, sem dúvida, você depende do Antigo Testamento para entender muitas das coisas que acontecem no Novo. Pode dar um exemplo de alguma coisa no Novo que carece do Antigo Testamento para poder ser compreendida? Bom, antes disso, quero até dar um exemplo moderno. Eu, por exemplo, até hoje não consigo entender direito a trilogia do Star Wars. Para mim é uma confusão aquilo. Então, uma parte veio primeiro, outra parte veio depois. O mesmo acontece com o Antigo Testamento. E em relação ao Novo, muitas pessoas não vão entender algumas histórias que Jesus contou, a menos que eles entendam e leiam eventos passados. Por exemplo... Quer dizer, você está dizendo que a melhor maneira de entender a Bíblia é começar com o Antigo Testamento para depois compreender o Novo. Como a gente faz Apesar de que a sequência foi inversa. Como a gente faz com qualquer livro, não é mesmo? A gente começa pelo começo e não pelo meio. Mas veja um exemplo, a história de Jonas. Muitas pessoas acham que, na verdade, não faz muita diferença se Jonas fosse engolido por uma baleia ou se a baleia engoliu Jonas. Não faz o problema é que Jonas tem uma mensagem e que a mensagem é de arrependimento. E se isso foi um mito, se foi verdade ou não vem ao caso. Alguns acreditam assim. Até que Jesus vem no Novo Testamento e ele chama atenção não para o fato de Jonas ter ido para Nínive, dele ter desobedecido, mas dele ter sido engolido por uma baleia, ter permanecido 3 dias no ventre dela. E segundo Jesus, aquilo era um exemplo do que aconteceria com ele mesmo. Então você vê que, então na verdade, aquilo não era um detalhe. O fato dele ter parado na barriga da baleia era algo que serviria como um esquema interpretativo para nós entendermos o que Jesus faria posteriormente. Agora deixa eu pegar esse gancho aí de um homem inteiro sendo engolido por uma baleia. A semelhança dessa história, há outras histórias registradas no Antigo Testamento que para o homem moderno parecem inverossímeis. Por exemplo, a queda das muralhas de uma cidade, a cidade de Jericó, ao som das vozes das trombetas de um exército. A história de que o sol parou a pedido de Josué. A própria história de que Moisés abriu um mar vermelho sob seu comando. A história de que Deus durante 40 anos fez cair pão do céu para sustentar todo um povo que caminhava no deserto. O Antigo Testamento está cheio de histórias assim. Elas devem ser lidas como história, como lendas, como mito. Isso faz alguma diferença na interpretação e na aceitação que nós devemos ter do Antigo Testamento? Boa pergunta. E, mais uma vez, eu acho que aí há uma boa leitura de material extra-bíblico, o que as pessoas não têm tempo nem de ler a Bíblia, mas quanto mais material... Você viu na entrevista aí que os nossos alunos deram, né? Mas eu vejo, Augustus, que quando você conhece o contexto do mundo do Antigo Testamento, não há dúvida
de que esses eventos, eles podem, e aquele que crê nas Escrituras deve vê-los como verdadeiros, comparado com outros eventos que são narrados em outras culturas, em outros povos. Eu veria com a mesma dificuldade se eu tentasse explicar para Abraão, se é que fosse possível conversar com Abraão, o que é a internet. Para ele isso seria um milagre muito maior do que Moisés abrir o Mar Vermelho. Então é uma questão de aonde nós estamos no desenvolvimento da humanidade. Então hoje nós olhamos para o mundo antigo com esse ar de supremacia e de que eles, porque não tinham internet, eram pessoas sem a menor capacidade. Mas isso não é verdade. Quer dizer, então, pelo que eu entendi, você está dizendo que comparada com a literatura de outros povos, onde você também tem histórias fantásticas, na verdade, os relatos bíblicos, eles são bastante verossímeis, feita essa comparação. Exatamente. Um exemplo que você citou, a ideia de que o Sol parou. Muitas pessoas, obviamente, vão falar, mas não pode ser de jeito nenhum. Quem para é a Terra, o Sol não para. Ok. Deixando isso de lado, ignorando aí o que é muito comum na literatura do mundo antigo, né, da pessoa adotar a perspectiva do narrador, mas vamos deixar isso de lado. Esse fato que você citou especificamente, lá em Josué, ao Josué citar isso, ele imediatamente faz uma pergunta extremamente curiosa e diz, por acaso, isso que eu acabei de falar não está escrito no livro dos justos? Então você vê, esse fato em específico já era algo que havia sido, vamos dizer assim, publicado em uma outra literatura. E a Bíblia já está fazendo um relato de segunda mão daquele fato. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as pessoas leem a Bíblia e olham para ela com esse ar, né, de incredulidade e esquece que relatos como esses aconteciam e eram divulgados em muitas outras fontes. E que hoje nós não temos acesso a essas fontes, mas a Bíblia, ela menciona várias vezes. Aliás, você deve lembrar que a Bíblia sempre diz, nos livros históricos, por acaso o restante dessa história não está escrito nos livros dos reis de Israel, e outras fontes estão sendo citadas. Várias outras fontes. O que é isso? Isso é uma tentativa de contextualizar a literatura bíblica no mundo que já tinha acesso à literatura e que deveria ler a Bíblia não sozinha, mas acompanhada de outros livros históricos para ajudar no contexto. Muito bem. Você falou aqui na sua resposta a respeito da postura ou da posição do narrador, que muita coisa que tem na Bíblia é narrada a partir da situação de quem escreve ou de quem observa. Isso, com certeza, explicaria por que que a Bíblia fala que o sol se movimenta, que o sol parou. Talvez explicaria por que que alguns animais que não são ruminantes, eles são incluídos na lista dos ruminantes, né? Porque para quem observa, por exemplo, um coelho mexendo a boca depois de comer, naquela época isso poderia parecer que rumina, e uma série de outras coisas. Mas há algumas dificuldades no Antigo Testamento, particularmente no livro de Gênesis, quando as pessoas fazem uma comparação entre a narrativa da criação, lá em Gênesis, e alguns achados ou postulados da ciência moderna. Esse é um dos capítulos mais críticos, não é, na interpretação do Antigo Testamento e na sua relevância para os dias de hoje. Mas nós falaremos disso daqui a alguns instantes, quando voltarmos com o último bloco de Academia em Debate. Fica conosco. Estamos de volta com o último bloco do programa Academia em Debate, hoje falando a respeito do Antigo Testamento, o Velho Testamento, a primeira parte da Bíblia, com o Dr. Daniel Santos, PhD em Antigo Testamento
pela Universidade Internacional de Trinity, nos Estados Unidos. Doutor Daniel, uma das questões críticas na interpretação e no uso do Antigo Testamento é como se relaciona o relato da criação que nós encontramos no capítulo 1º e 2º do livro de Gênesis, vamos incluir até o 3º, né? Porque ali tem também o relato da queda do homem. Como se relaciona isso com as descobertas ou os postulados da ciência? Eu sei que a ciência muda muito, que o que hoje é dogma, amanhã não é, mas de maneira geral, nos últimos anos, pelo menos nos últimos séculos, dois séculos, tem tido essa tendência de entender que aqueles relatos não podem ser relatos verídicos, haja vista que a ciência aponta para uma outra origem do mundo e do ser humano. Como é que um estudioso do Antigo Testamento, que crê nesse livro como o senhor, olha para essa questão? É uma pergunta realmente interessante e eu, como estudioso do Antigo Testamento, como você colocou, eu olho, em primeiro lugar, o livro de Gênesis, ele não tem o interesse de engajar com a discussão científica. Então, partindo desse pressuposto, você não pode cobrar de um texto que não foi escrito com essa finalidade posturas num contexto de um debate acadêmico. Por exemplo, você pegasse uma bula de um remédio, vamos dizer, um remédio para dor de cabeça. Nele você encontra definições de dores de cabeça. Seria justo você definir o que é dor de cabeça baseado numa bula? Não, a bula não tem o propósito de definir dor de cabeça. Da mesma maneira, eu vejo o relato de Gênesis 1 e 2, é um relato focado em apontar a quem é responsável pela criação do ser humano. E, infelizmente, eu acho infelizmente o texto bíblico ele não está interessado em responder essa pergunta. Se tivesse, talvez ele teria uma outra abordagem, o narrador ou a pessoa envolvida no registro daquele texto teria focalizado outras coisas que nós estaríamos interessados. Por exemplo, no relato do 4º dia da criação, existe uma sequência enorme de detalhes de por que cada astro era responsável por cada aspecto do dia e da transição do dia e da noite. Isso não é tão importante, nós queríamos saber realmente como Deus criou o ser humano, mas parece que o relato não estava interessado nisso. Então, não temos como empurrar na parede o texto agora, porque ele está sozinho, ele não tem mais o seu autor para poder advogar, né, o que nós vemos como falha, como detalhes ausentes. Então, eu aprecio o texto naquilo que ele se propõe a dizer, e nisso ele o faz com excelência e com maestria, né, que é proclamar e identificar, apontar sem qualquer sombra de dúvida, né, o responsável pela criação do homem. Deus, como sendo o criador de todas as coisas, o autor daquilo que nós vemos e do que não vemos também. Exatamente. Né? Muito bem. Há um outro problema relacionado com o Antigo Testamento. Eu estou só trazendo problema hoje, né? Para que os nossos telespectadores possam refletir um pouco mais sobre isso. Mas uma das questões que se levanta contra o Antigo Testamento, pessoas que querem considerá-lo como obsoleto e sem valor para hoje, é que ele é um livro onde se retrata um Deus violento, um Deus sanguinário, um Deus que manda o seu povo se engajar em guerras de conquista e nessa guerra eliminar povoações inteiras, inclusive mulheres e crianças. Um Deus que exige sacrifícios de animais, coisa que deixa aí os ambientalistas com o cabelo em pé, não é? E a ponto de que já no século II apareceu uma pessoa chamada Marcião, muito influente, que disse que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau e perverso e que o Deus de Jesus Cristo era um Deus bondoso, era um Deus misericordioso e que eram, portanto, dois deuses distintos e diferentes. E Marcião queria que os cristãos não adotassem o Antigo Testamento por causa do Deus que, na interpretação de Marcião, ali se encontrava. Como é que nós poderíamos responder a isso? Essa é uma pergunta de uma semana de entrevista, né? Mas nós só temos alguns minutos. Vamos... Eu sempre olho da seguinte maneira, Augusto. Eu vejo... É o mesmo Deus. Vamos partir dessa verdade. O mesmo Deus antigo é o mesmo Deus do novo. E esse é realmente um mito, achar que o do novo é diferente do velho.
o Deus do Novo Testamento, vamos colocar assim, ouviu a súplica de Jesus dizendo, passa de mim esse cálice. Então não houve nem resposta e nem o cálice foi passado. No Antigo Testamento você vê um Deus que se prepara para destruir toda uma geração com dilúvio. E nessa ocasião específica você vê o narrador falando algo que até hoje eu não sei como que ele soube disso, obviamente ele foi inspirado, mas ele diz que ao fazer isso pesou muito no coração de Deus. Então você vê o narrador, ele é capaz, pela inspiração divina, de captar que Deus não está simplesmente tomando deliberações, mas ele está fazendo com uma dor, aquilo lhe pesa no coração. Então eu não vejo, especialmente quando você lê o relato do Antigo Testamento, a figura de um Deus extremamente violento, sem compaixão. Outra ocasião, quando ele foi destruir Sodoma e Gomorra, ele não precisava, mas ele chega para Abraão e diz, Abraão, eu tenho algo para fazer daqui a pouco e eu queria compartilhar com você. O que você acha disso? E Abraão, então, entra numa conversa, num diálogo com o Senhor a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra e mostra então ali o pesar que Deus tinha em fazer aquilo. Então, o Deus do Antigo Testamento nem é distante, nem é inacessível e nem insensível para essas destruições. Você citou aí várias coisas que nós precisaríamos de muito tempo para entrar em detalhes em cada uma delas. Né? Mas deixe-me então terminar com uma pergunta só. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão lá no coração do Antigo Testamento. Qual a relevância deles para nós hoje, cristãos, se os 10 mandamentos foram dados no Antigo Testamento? Mais uma vez, Jesus, mais do que ninguém, foi aquele que resumiu toda a lei em 2 mandamentos, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E ao fazê-lo, ele deu uma grande ideia interpretativa para os 10 mandamentos, que é uma estrutura composta de 10 palavras e que resumem 10 princípios extremamente importantes, mas que Jesus ele resume em 2. E baseado no resumo que Jesus fez, há sim a grande relevância e o valor contextual dos 10 mandamentos para a sociedade moderna, que é aprender a amar a Deus e ao próximo. Se não conhece a Deus, pelo menos ao próximo deveria amar. Então não há desculpa aí da relevância do texto do Decálogo para os dias de hoje. Muito bem. Esse é o programa Academia em Debate, nós estamos terminando aqui. Quero lembrar que a Universidade Presbiteriana Mackenzie costuma distribuir Bíblias aos calouros, aos nossos novos alunos. Todos que entram recebem uma Bíblia com o Antigo e o Novo Testamentos. E também na formatura, os nossos formandos recebem uma Bíblia especial, uma Bíblia preparada especialmente para eles. O nosso alvo e o nosso objetivo é ajudar na formação dos nossos alunos, não somente com alto nível acadêmico e preparo para o mercado de trabalho, mas também lhes dando um livro que, através dos séculos, tem sido usado para abençoar gerações e formar pessoas com uma visão completa da sua cidadania. Muito obrigado, Dr. Daniel Santos, pela sua presença no nosso programa. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, você pode mandar um e-mail para esse endereço aqui, academiaemdebate@mackenzie.br. Nós teremos prazer em responder. Até o próximo programa.